Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quero orar com você. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, e agora no final dessa leitura o Senhor testificou no meu coração as ondas do teu Espírito passando do púlpito para a nave do templo, e eu sei que o Senhor já está operando na mente, no espiritual, no emocional, no financeiro da sua igreja. Pai de amor, é importante que nós tenhamos convicção, e essa convicção não é humana, ela precisa vir do Senhor, porque quando o Senhor coloca em nós a certeza, não pode pairar dúvidas. O Senhor está aqui, a sua presença se manifesta, o agir, o derramar do teu Espírito é de forma clara aos nossos olhos espirituais, e eu em Cristo Jesus apresento a igreja querida diante do teu altar. Aqui estão os santos, aqui estão os separados, aqui estão aqueles que morarão com o Senhor na Nova Jerusalém. Pai de amor, uma igreja ataviada, Senhor meu Deus, vestida de branco, uma igreja, Senhor, comprada por preço de sangue. Aqui está, Senhor, a noiva, com as suas lâmpadas, Senhor, meu Deus, transbordando de azeite. Nós estamos aqui olhando para o céu, aguardando a chegada de Jesus, que virá até as nuvens buscar aqueles que vão morar contigo. Maranata, vem Jesus, o Senhor seja louvado. Obrigado por esse momento. Meu Pai, aquece o coração de quem aqui está.
Pai, dá, Senhor, uma convicção de pecado, traz um arrependimento em cada alma e nos coloca, Senhor meu Deus, em um lugar espaçoso para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, as 3 certezas que um homem deve ter. As 3 certezas que um homem deve ter. A nossa vida é uma vida carregada de dúvidas. Se você vai cursar uma faculdade, você fica em dúvida em qual curso você vai se matricular. Se você vai comprar uma casa, você pensa, será que eu não estou comprando essa casa caro? Se você vai trocar de carro, hoje, para você ter noção, nós temos 1.300 modelos de veículos fabricados no Brasil. 1.300 modelos de veículo. Então, as dúvidas permeiam o nosso pensamento. Nós não sabemos, às vezes, o que fazer, nós não sabemos como fazer, e quando fazemos, ficamos cheios de dúvidas. Para casar, então, nem se fala. Você olha a loirinha, fala, é linda. Mas você olha a moreninha, também não fica para trás. Aí você olha a baixinha, coisa linda. Você olha a altinha. Então, nós sempre vamos estar numa encruzilhada das decisões. Agora, a verdade é, nas questões espirituais, no quesito fé, nós não podemos ter dúvidas. Nós precisamos saber a quem servir, nós precisamos conhecer quem servimos e precisamos nos posicionar e nos repaginar diante do Senhor. Hoje nós temos muitos deuses. Por exemplo, nós temos Alá. E tem muita gente achando que Alá e Jeová são os mesmos, e não são. Alá é o Deus Lua. Por isso que você vai encontrar nas mesquitas uma lua dourada, uma cúpula dourada. O Alá é um Deus Lua, não é Yahvé, não é Jeová, não é o Deus de Israel, que também é o Deus de Abraão, que é o Deus de Jacó, que é o Deus de Isaac, que é o teu Deus, ele não é. Então nós precisamos saber. Nós estamos vivendo num mundo onde o homem tem deixado de crer num Criador para crer na criatura. E tem elegido para si divindades 1000. Tem patenteado homens após a morte, dando a eles uma prerrogativa que na verdade não tem. Então eu digo para você, não é Maria, não é José, é Jesus. Nós não podemos ter essa dúvida. Aqui nós temos uma história muito interessante. Está falando de um jovem, a parábola do filho pródigo. É uma parábola. Por quê? Porque essa história nunca existiu. Parábola é o quê? É uma história fictícia, mas que traz um fundo de verdade. E a palavra pródigo significa esbanjador, filho esbanjador, filho gastão. Então, eu acho que nós nos assemelhamos com isso aqui de alguma forma. Quer um exemplo? Eu fumei 25 anos da minha vida. Eu esbanjei saúde. E hoje eu pago caro por isso. Existem contas que só chegam depois dos 40. E vai correndo juro, é isso mesmo. Segundo dizem, cada cigarro que você fuma são 14 minutos a menos de vida. Eu vou te falar que foi uma montanha de minutos que eu fumei. E aí vem o quê? Vem o prejuízo, vem a pressão alta, vem um monte de problemas coronários. Por conta de quê? Por conta de ter saúde sobrando e achar que nunca ia morrer. Tem gente que acha que não morre. É a síndrome do Superman. Todos nós vamos morrer. Mas qual é a dúvida, pastor, que eu não posso ter? Qual a certeza? São 3 certezas que você precisa ter na vida. E a parábola do filho pródigo nos ensina com muita precisão, com muita propriedade. Esse rapaz era rico, tinha um pai rico, e ele tinha um irmão. Um dia esse rapaz achou que poderia receber a sua herança em vida. Parece coisa de novela, mas acontece. Existem muitos pais que repartem a herança com os filhos antes de morrerem. E esse filho exigiu do pai a sua parte na herança. O pai, então,
consentiu, vendeu o que cabia ao filho e entregou para ele em espécie. Ele sai da casa do pai, pega tudo o que ele possuía e foi para uma terra distante. E foi gastar com prostituta. Meretriz é uma palavra muito bonita, né, irmãos? Prostituta. E aí gastou o que tinha e o que não tinha. Concomitantemente, aconteceu uma crise naquele país onde ele estava, possivelmente uma dessas que nós estamos vivendo aqui no Brasil, desemprego, 11.200.000 desempregados, né? Mas há perspectiva de melhora, eu quero que você saiba disso. É uma questão de dias aí, você vai ver a coisa começar a ser transformada. E aí, irmãos, quando ele se deu por conta, estava junto com os porcos. O texto não fala que ele comeu comida de porco. Mas eu não sei se não deu vontade. Porque na hora da fome a gente come qualquer coisa. Quando ele pensou bem, ele falou, olha, lá na casa do meu pai tinha fartura. Eu não precisava me associar aos porcos. Na casa do meu pai eu tinha cama boa. Na casa do meu pai. E na vida, irmãos, a gente só contabiliza as perdas quando a gente realmente está na rua da amargura. Eu não sei se você está nesse momento de contabilizar perdas. Mas existem pessoas que estão vivendo na contramão do progresso, existem pessoas que estão vivendo na contramão da espiritualidade, existem pessoas que estão deixando de ser abençoados porque não tomam decisões certas com a pessoa certa. E a parábola do filho pródigo ela é muito clara e ela vai nos ensinar algumas coisas importantes. Primeiro, tudo tem um tempo certo. Haverá um tempo em que nós seremos merecedores de herança. Quem tem herança para receber, levanta a mão. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água para um profeta tem galardão de profeta. Viu? Mas não tenha pressa, não mate ninguém por conta disso. Deixe as pessoas viver o tempo que for preciso. Não conte com aquilo que não está ao teu alcance. Sabe por que você não recebeu a herança ontem, não vai receber hoje? Porque talvez você não está pronto para colocar a mão nessa grana. Se Deus colocar 1 milhão na tua mão, 2 milhões na tua mão, você vai dissolver, triturar, moer. Você não está pronto. Então haverá um tempo certo e não exija nada que você não está preparado. Haverá um tempo para cada coisa. Deus é um Deus que opera na linha do tempo. Se você for olhar a didática de Jeová, você vai entender que Jesus veio na plenitude dos tempos. E você pergunta isso nas salas de teologia, e às vezes o aluno não sabe responder, ele não entende, a igreja talvez não entende o que é plenitude do tempo. Plenitude do tempo é, Jesus nasceu quando o mundo estava maduro para receber a sua mensagem. O Senhor ficou 400 anos congregação, em silêncio. Depois de Malaquias, Deus passa um zíper na boca, como a gente fala com criança, e durante 400 anos nada foi falado. O período de Macabeus não conta na nossa Bíblia. A nossa Bíblia não aceita 1 Macabeus e 2 Macabeus como livro inspirado. Por conta disso, não está aqui na nossa Bíblia. Agora, o que acontece? Quando Jesus nasceu, quem estava governando o mundo? Uma nação, nada mais, nada menos do que Roma. O que Roma havia produzido para o mundo? Havia produzido um sistema de correio que funcionava, havia produzido uma paz pelo poder das armas que funcionava, é a Pax Romana, havia produzido um sistema militar, um exército
que é de dar inveja para qualquer um. Havia produzido um sistema de direito. O direito romano é um exemplo para todos. Inclusive a nossa Constituição, o nosso direito, ele é romano. Havia constituído um idioma que se tornaria eterno, porque o latim está até hoje vigorando como língua morta nos radicais, prefixos e sufixos da nossa língua. Então, essa é a plenitude do tempo. O homem estava maduro, Jesus nasceu. Há um tempo, irmãos. Tudo funciona dentro de um tempo. O teu organismo tem prazo de validade. Quando nós nascemos, Deus então permite que nós habitemos em carne, e o nosso corpo tem um prazo, tem corpos que vão viver 80 anos, se não tiver fumado igual eu. Outros corpos vão viver 100 anos. É uma validade genética do biotipo de cada um. Então, queridos, há um tempo para tudo. Haverá um dia que nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos no mundo espiritual. Haverá um dia, irmãos, que o nosso corpo vai descer à sepultura. Tudo tem a hora certa. Esse rapaz, eu acho que ele não sabia disso. O pai, que era muito bom, não tinha ensinado, ou se ensinou, nesse dia ele faltou a aula. Ele não aprendeu. No meu tempo, a gente se casava com 20 anos. Hoje se casa com 30 e tem casos que nem com 50. Casamento está meio demodê, mas há um tempo para se casar. Tá bom? O que mais que nós podemos aprender com o texto que nós lemos? Segundo, dinheiro acaba. Já acabou o dinheiro na sua casa? O mês continua depois do dia 10 e o dinheiro já foi faz tempo. E quando o mês é de 31, irmãos, tem dia que podia ter feito tudo de 28. Mês de 31, você fala, gente do céu, esse mês não acaba. Dinheiro acaba. Dinheiro é papel. E todo o tanto que a gente ganha não dá. Porque a gente sempre quer mais. Nós somos, em alguns aspectos, às vezes um saco sem fundo. Depois que inventaram o demônio do cartão dos 10 pagamentos, tem um demônio, irmão, no cartão dos 10 pagamentos. Você vai na loja e fala, quanto que é isso aqui? A pessoa fala, é tanto. Você fala, não, mas faz em 10 no cartão. Ah, então espera aí um pouquinho. E agora é assim, vai dando a gosta, os bancos, as lojas começam, olha, compre com o seu 13º. Você nem sabe se vai estar vivo quando chegar o Natal, mas já está fazendo dívida para o 13º. Eu não sei o que acontece, que todo ano, Demilson, quando chega novembro, eu arrumo conta para pagar em 5 meses. Eu já entro o ano seguinte com 5, 6 cheques predatados. É o demônio do cheque predatado. Dinheiro acaba, gente. Um dia conversando com uma pessoa que foi muito rico aqui em Rio Verde. Muito rico. Quando eu era criança, eu falava, eu quero ser igual fulano. Depois que eu fiquei adulto, eu falei, não quero mais. Porque ele ficou pobre. Aí conversando com ele, eu falei, fulano, queria te fazer uma pergunta, mas você não me leva a mal, não? Ele falou, não, pode perguntar. Eu não pude perguntar desse jeito. Eu queria perguntar, como é que você ficou pobre? Mas eu não pude perguntar. Eu falei, como é que o dinheiro acaba? Ele disse, pastor, vai entrando um azar na vida da gente, que tudo dá errado. Você vende e não recebe. O aval que você faz sobra para você pagar. Aí o carro funde. Aí o boi morre. Aí não sei o quê. É igual a história de Jó. Eu falei, e o que sobrou? Ele falou, mágoa. Muita mágoa. Mágoa de quem? Ele disse o nome. De 2 pessoas.
Eu falei, essa já morreu. Ele falou, pois é, esse não vai ter como resolver. Eu falei, pois é, libera perdão. Queridos, o dinheiro acaba. Para quem nunca teve, há dias atrás, conversando com um irmão aqui da igreja, ele falou, pastor, existe um plano de saúde que funciona. E quando ele disse o nome, não era o meu. Eu falei, ah, tá. Uai, então ficou bom, uai, vamos fazer esse plano. Ele falou, é 20 mil reais por mês. Eu falei, bom, mas aí não é plano. Esse plano de saúde, quem dá conta de pagar? Ele falou, pastor, tem pessoas que 20 mil reais não é nada. Eu falei, por mês? Ele falou, é, por hora. Irmão, se eu ver um tanto de dinheiro desse, eu saio correndo. Eu penso que é um alienígena. É dinheiro demais, irmão. Faz tempo que eu não vejo uma nota de 100. Se eu ver, eu penso que é falsa. Dinheiro acaba, ele não aguenta desaforo. Faz 3 negócios mal feitos que você vai ver a coisa ficar esquisita. Esse rapaz pegou uma fortuna e ficou bonito. Você quer ver um cidadão ficar bonito, dá um microfone para ele, ou então dá muito dinheiro para ele. Fica lindo, maravilhoso. Vai chover na horta dele. Chover tentação. Chover demônio. Esse rapaz sai e acaba tudo. Deve ter bebido todas e mais algumas. Deve ter namorado com as top models da vida, daquela época. E quando ele pensou que não, estava abraçado com um porco. É assim que funciona, irmãos. Terceiro que esse rapaz não sabia. Ele não sabia que podia fazer o caminho de volta. Precisava ter chegado no chiqueiro. Precisava ter passado tanto constrangimento. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós somos seres intelectuais, intelectualizados. E nós não precisamos, irmãos, sofrer na carne para aprender. Nós aprendemos com o erro dos outros. Essa história me ensina que eu posso ir para junto do Pai e não precisa ser pela dor, pode ser pelo amor. Quantas vezes você entrou nessa igreja? Quantas vezes você me ouviu perguntar, quer aceitar Jesus? Eu não sei. Ou você não crê na Bíblia, ou você não crê em mim, ou você... É um relativismo que a gente vive, relativismo moral, relativismo intelectual, relativismo relacional. Nós temos que tomar algumas decisões na vida. Voltar para Deus é o que todos nós devemos fazer. Porque quando nós nascemos em pecado. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Há relatos, há estudos, há concepções de que Davi era filho bastardo de Jessé. Quando ele diz, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, dá para pensar que realmente ele é fruto de um adultério. E há quem defenda isso. Irmãos, quem é que não tem alguma coisa podre na vida, nos antepassados? Eu sou de uma família que era detestada no estado de Goiás. Chegavam a dizer que a minha família dava peste em galinha. Pra você ter noção de que família eu era. Família conhecida no estado de Goiás. Uma família... Tem muita gente boa com esse nome aí. E aí sabe o que acontece? Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos carecendo da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, a nossa vida nos leva só para o que não presta. Os nossos instintos, os nossos desejos são corrompidos. Você fica 1h10, 1h30 aqui, quando fica 2 horas você fica inquieto. Mas nós ficamos 3 horas na frente de uma partida de futebol.
Nós ficamos 3 horas sentados numa mesa. Nós ficamos 3 horas, 4 horas assistindo E o Vento Levou. Um longa-metragem. Queridos, por que para Deus é tão cansativo? Para Deus a gente nunca tem tempo? Quando eu pergunto para as pessoas por que não fazem o perfil da fé, eu não tenho tempo. Mas toda hora que você olha, a pessoa está no WhatsApp. E eu contei um negócio aqui no culto, no primeiro culto, vou contar para você. Estão dizendo que quando chegar no céu, o seu WhatsApp vai ser revelado. Em 3D, toma cuidado com o que você põe e o que você recebe. Esse rapaz tinha que fazer o caminho de volta. Com muito custo ele fez. E você? Semana passada, um jovem me procurou juntamente com a sua esposa e disse: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Coisa linda, irmãos. Hoje ele perguntou: pastor, posso tomar ceia? Eu falei: pode. Tem muita gente que se desvia indo para a igreja. Tem muita gente que se desvia devolvendo o dízimo. Tem muita gente que se desvia fazendo toda a coreografia de crente. Fala como crente, anda como crente, mas na verdade não está crendo, está distante dos caminhos do Senhor. Como é que eu sei que você está afinado com Deus? Quando você, ouvindo uma palavra como essa, você fala: eu preciso fazer algumas correções, eu preciso consertar isso na minha vida. Aí alguém fala assim: pastor, eu não tenho pecado assim. Pois eu digo para você, você é melhor do que eu, porque hoje eu achei umas 3 coisas que eu preciso corrigir na minha vida. Nós nunca estamos prontos, gente. Nós sempre temos conserto para fazer. É um pensamento, é uma omissão, é uma fobia, é uma incerteza, é uma irritação, é uma ira, é um desejo. Tudo isso, irmãos, são ladrões de graça que nos tomam de assalto, e se nós não tomarmos cuidado, nós nos desviamos frequentando a igreja e não perdendo nenhum culto. Maria perdeu Jesus indo para a igreja. Jesus ficou 5 dias sumido. Se a própria Maria, mãe de Jesus, perdeu Jesus, quanto mais nós, irmãos. Eu quero colocar um 4º ponto nesses 3 que eu havia dito. 3 certezas que nós precisamos ter. Eu vou colocar uma 4ª certeza: precisamos nos perdoar. O que tem de pessoas que não se perdoam? Tem pessoas que você vai conversar com ela, está sempre se justificando. Sabe o que é isso? Gente que não se perdoa. Tem pessoas que você vai conversar com ela, está sempre culpando alguém. Gente que não reconhece os seus erros e acha melhor transferir responsabilidade e culpa. Tem pessoas, irmãos, que desenvolvem psicopatologias e até patologias físicas, somatizadas por sentimento de culpa. Você sabia que muitos casos de depressão, muitos, não todos, muitos casos de depressão são situações onde a pessoa não se perdoa? Você sabia que muitos casos de suicídio são situações em que a pessoa não se perdoa? Você sabia que muitos casos de separação são pessoas que não perdoam o cônjuge e não se perdoam? Certa feita eu li um livro de um autor muito conhecido, que eu prefiro não citar o nome. Esse autor hoje não está de bem com Deus e nem com a igreja evangélica, mas vendeu muito livro. E eu li alguns livros desse moço, inclusive um deles me levou à conversão. E nesse livro ele conta, num desses livros ele conta a história de um homem que era voyeur. E esse homem tinha prazer em arrumar namorado para a esposa. E esse homem, enquanto a esposa namorava, ele olhava. Isso tem nome, é voyeurismo. Chegou um ponto, essa mulher procura o pastor então, autor desse livro,
e fala para ele, conta tudo o que estava acontecendo. E aí ele disse: minha filha, se perdoa. Pastor, eu não consigo me perdoar. Como eu deixei isso acontecer comigo? Eu me sinto suja, eu me sinto podre, eu me sinto um farrapo humano. Ele disse: minha filha, se perdoa. Se você não se perdoar, você vai acabar cometendo uma bobagem. Dias depois, ela havia suicidado. Sabe por quê? Porque não conseguiu se perdoar. Se esse rapaz não se perdoasse, ele não conseguiria ficar dentro da casa do pai. Então ele vai, pega a sua herança no tempo errado. Ele vai, sai da sua cidade, acaba com o dinheiro. Ele reconhece que precisa fazer o caminho de volta e depois ele se perdoa. São pelo menos 4 atitudes que nós precisamos ter na vida. Aprenda a esperar o tempo certo. Você está doidinho para casar, os seus pais estão dizendo: espera um pouco mais. Você está tremendamente apaixonado, está perdendo a fome, perdendo o sono. Quem já ficou apaixonado assim? Eu, quando era jovem, que eu apaixonava, eu perdia a fome. Perdia mesmo, gente, estou falando a verdade. Escrevia cartas e mais, eu era romântico, coisa louca. Escrevia cartas. Tudo tem a hora. Não adiantou escrever aquele tanto de carta. Eu casei no dia que Deus quis, com a pessoa que Ele quis e que eu também quis. Deixar bem claro, né, irmão? Para não ter problema. Filho pródigo é o esbanjador. Se é uma coisa que nós podemos esbanjar, é espiritualidade. É tão bom quando você chega perto de alguém e a pessoa está transbordando. Eu não sei se você, como crente, consegue perceber isso. Todas as vezes que alguém vem cantar aqui na igreja e que é pessoa de oração, eu entro em mistério. Porque o louvor, irmão, Deus habita no meio dos louvores. E quando a pessoa se consagra para cantar, para louvar, o Espírito Santo derrama. Como é bom estar ao lado de uma pessoa ungida. Uma pessoa ungida é como uma esponja embebecida com água. Qualquer lugar que você tocar na esponja, você se molha. Uma pessoa que é ungida, irmãos, as comportas dos céus estão abertas. E quando essa pessoa abre a boca, do seu interior fluem rios, e rios transbordantes de água viva, que nasce no trono de Deus. Olha, querido, preste atenção, se tem uma coisa que você pode gastar com força, é a espiritualidade. Ame, perdoe, se compadeça, só ponha a mão naquilo que te pertence. Viva um dia de cada vez. Aprenda a não ter pressa, a não ter ansiedade. Hoje, conversando com um irmão, ele disse: pastor, o senhor conversa com a pessoa, o senhor consegue perceber alguns desequilíbrios? Eu falei: consigo. Eu falei: irmão, um dos maiores desequilíbrios que existe hoje na atual sociedade é a ansiedade. Esse moço aqui, irmãos, era ansioso. Ele não soube esperar o tempo de Deus. E você? Tem esperado o tempo de Deus? Já descobriu quando é que as coisas precisam acontecer? Faça prova com Deus, mas faça prova inteligente. Se você for fazer um negócio, faça a proposta e saia. Se for de Deus, vem na sua porta. Se essa moça com quem você namora, ou esse rapaz com quem você namora, não vá com sede no pote, não. Tudo tem a hora certa. Faça prova com Deus. A igreja que você está, faça prova com Deus. Pastor, é aqui mesmo, Deus, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu fique? Me lembro uma vez que uma irmã fez uma prova com Deus, e ela sentou ali na frente, e ela disse: pai, eu não sei se eu fico nessa igreja ou se eu saio dessa igreja. Fala comigo hoje. E naquele dia eu saí de onde eu estava, desci as escadas, peguei na mão dela e falei assim: é aqui que o Senhor quer que você fique. Só que a gente não sabe.
Passados uns 6 meses, conversando com ela, ela disse: pastor, naquele dia Deus me respondeu. Teve um moço que veio nessa igreja pela primeira vez, e ele queria uma resposta de Deus, se era aqui que ele ficava ou não. E naquela época eu tinha o hábito de ficar na porta da igreja. Quando ele foi passando, eu coloquei a mão no peito dele e falei: abre a tua boca e eu te encherei. Eis o lugar em que o Senhor separou para você servi-lo. Olha, irmãos, preste atenção, esse é o nosso Deus, é um Deus que fala. Esse é o nosso Deus que te ensina a esperar. Se você sofre de uma doença chamada ansiedade, peça perdão, ansiedade é pecado. E outra coisa, não corra atrás de profeta. Deus fala com você até em sonhos. Deus fala com você numa brisa suave. Ele fala com você num sermão como esse. Quantas vezes você já fez a mala para não voltar mais aqui? Deus está falando com alguém. Quantas vezes você já fez as malas para não voltar mais aqui? Mas você sempre volta, sabe por quê? Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer vento é contrário. Fica quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque o nosso Deus não dormita nem dorme, não cochila o guarda de Israel. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Plantados na casa do Senhor, os irmãos florescerão nos átrios do nosso Deus. Aquietai-vos. Colocou a mão num dinheiro, consagra. Errou, pede perdão. Gaste, seja um bom dispenseiro daquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. Nós erramos, irmãos. Todos nós gastamos além da conta, mas precisamos pedir perdão. Precisamos fazer o caminho de volta. Conheço um pastor que certa vez disse que quebrou todos os cartões de crédito. Quebrou todos os cartões de crédito. E ele descobriu que não precisava, era só se controlar, se conduzir corretamente. Eu fecho para você essa mensagem, eu deixo para você dizendo: olha, existem coisas que você não pode ter dúvida, tá bom? Deixa Deus falar no seu coração, feche os seus olhos, eu vou orar com você.